Sente que algo do passado está travando a sua vida com Deus e que muitas vezes nós chamamos de jeitinho de ser, mas que na verdade são feridas não tratadas que aconteceram no nosso passado e está até hoje refletindo na nossa vida espiritual. Hoje vamos mergulhar nesse livro Raízes Curadas de Rejane Souza Silva e nós vamos entender como algumas coisas que acontecem no nosso passado, algumas feridas emocionais, como o luto, como a incapacidade de perdoar, a infertilidade, pode trazer problemas sérios para a nossa vida hoje. E nós precisamos, através da palavra de Deus, encontrar a cura que só Jesus pode dar para os traumas emocionais. E a autora do livro já começa falando assim: se nós queremos ter raízes curadas, nós devemos sair da inércia. E o que é a inércia? Muitas vezes nós oramos, pedimos para Deus que nós queremos mudar, mas na verdade nós não queremos mudar mesmo, porque nós continuamos do jeito que estamos, usando muitas vezes algumas desculpas como o meu jeito de ser. Eu sou assim mesmo e não vou mudar, sempre fui assim. Você conhece alguém que é desse jeito? Existem muitas mulheres que estão presas nisso. Então elas vivem uma vida de inércia, pedindo mudança para Deus, mas elas não dão espaço para que Deus possa mudar. E também não dão pontapé inicial para a verdadeira mudança acontecer nas suas vidas. Muitas mulheres têm buscado curar-se do seu emocional através das redes sociais, ficando mais tempo nas redes sociais, parecendo que está tudo bem. Mas a autora fala que hoje nós vivemos nesse mundo hiperconectado e tudo é rápido, né? Nós queremos tudo rápido, acontece tudo muito rápido e é tudo muito acelerado. Mas ela fala que no nosso saúde espiritual não é rápido. É um processo. E quando a gente fala que é processo, é lento e é diferente para cada pessoa. Então não adianta você querer mostrar para os outros ou comparar com os outros a sua cura emocional. Porque a pessoa pode ser que ela chegou à cura emocional muito rápido pelo mesmo trauma que você está passando, mas talvez o seu processo é mais lento. E para isso ela fala assim, que nós devemos aprender a diferenciar a iniciativa de atitude. A iniciativa é quando você ouve falar sobre as feridas emocionais, você até confronta, identifica qual é o seu trauma, sua ferida emocional, mas você não vai atrás de resolver. Já a atitude é quando você ouviu, tomou a iniciativa e agora você vai buscar estratégias para você vencer, para você curar. Porque quando nós temos uma ferida no nosso corpo físico, né, assim, na nossa pele, por exemplo, é uma queimadura, você vai usar um remédio para queimadura. Se é alguma outra coisa, você vai usar um remédio indicado para aquilo. Então agora você vai tomar atitude, vai saber como é que você vai curar sua ferida emocional. Você vai confrontar suas dores, né, porque às vezes quando você vai ali buscar a cura, é um confronto que acontece. E você precisa então realmente confrontar e buscar essas estratégias em Deus e às vezes num terapeuta especializado para te ajudar. Porque é através da sua atitude é que vai ser transformada a sua dor, a sua ferida em cicatrizes, que você apenas vai olhar e vai se lembrar, mas você não vai sofrer mais com aquilo igual você tem sofrido ultimamente em relação a essa dor. Então vai haver transformação verdadeira na sua vida. Então é um posicionamento positivo, é um posicionamento de mudança e de transformação, porque você pode até orar e pedir para Deus sim curar, e Ele vai curar você, mas a partir do momento que você tomar atitude, você se posicionar, e aí o Senhor vai te conduzir à verdadeira cura. Para que você já começou a agir, você precisa entender a sua identidade versus a sua autoimagem. Quem é você sem os filtros do Instagram? Quem é você sem essa máscara aí, né, de uma pessoa que está tudo bem? Será que você é assim mesmo? Porque nós vamos saber quem somos nós mesmos quando nós tiramos as máscaras, quando nós olhamos para dentro de nós. E aí, quem é você? Porque às vezes você passa a imagem de que você é uma mulher curada emocionalmente, que está tudo bem com você, mas quando você tira essa máscara, aí tudo desaba. Porque às vezes acontece dentro da nossa casa, quando nós tiramos as máscaras, porque lá fora nós estamos usando máscara, né? Aí a gente está disfarçadamente, mas é dentro da nossa casa que nós vamos mostrar a nossa verdadeira imagem.
E quem é você? Você está sendo uma pessoa curada realmente dentro da sua casa? Porque é dentro da nossa casa, com os nossos, que nós mostramos verdadeiramente quem nós somos. E a autora fala que quando nós temos algum trauma, alguma ferida emocional, acontece o quê? Que nós vivemos estressadas, ansiosas, agitadas, muito nervosas. E às vezes nós rotulamos como, eu sou assim mesmo. Você não é assim não. Deus não te criou desse jeito. E se você está agindo desse jeito, a autora fala que nós devemos buscar um autoexame, olhar para dentro de nós e pensar, gente, por que eu estou agindo dessa forma? E às vezes está ligado com a sua menina, né, lá da sua infância. Ligado com algo que aconteceu na sua infância e hoje está refletindo na sua vida adulta. As redes sociais têm gerado feridas emocionais, como a inveja e a comparação. Mas você tem que entender quem você é em Cristo Jesus e que você não é a soma das suas lembranças dolorosas. Muitas vezes as suas lembranças dolorosas fazem com que você seja ranzinza, com que você seja estressada, nervosa, agitada. Isso não faz bem para a sua saúde. Muitas vezes, quando você vê algo no Instagram, quando você vê algo nas redes sociais, vai ser um gatilho para que você possa agir, né, de acordo com as suas feridas emocionais. Faz você lembrar da sua menina interior, porque a menina interior, ela está querendo sair para fora, falar quem ela é, fazer birra, fazer você, né, agir de formas que não convém com a mulher que você é. Mas a autora vai falar que nós precisamos então identificar essas dores, identificar tudo isso para que nós possamos sim ser mulheres curadas espiritualmente, ser mulheres que agradam a Deus. Então nós precisamos olhar para essa menina interior, ir lá, falar, fazer as pazes com ela, para estar tudo bem, perdoar essa menina interior, e aí você vai ter agora as suas raízes curadas. E quando você tem as suas raízes curadas, é começar por aqui. As raízes estão curadas, estão alicerçadas em Cristo Jesus, e aí ela vai florescer, ela vai ter flores, ela vai ter folhas que não murcham, né? E ela vai ter frutos também. Frutos que outras pessoas vão olhar e aí você vai abençoar. Quando você cura suas raízes, os seus frutos vão abençoar outras pessoas. Conforme a autora, muitas mulheres dizem estar em Cristo Jesus e ser uma nova criatura. Mas elas vivem sempre lá, lembrando do seu passado, do que sofreu a menina interior, sendo uma vítima. E o Senhor Jesus não te chamou para ser dessa forma. Você precisa entender que você foi perdoada, que em você, em Cristo Jesus, como a graça dele superabundou na sua vida e que também alcançou aquela menina. Hoje, se você conhece Jesus Cristo, então aproprie-se disso, aceite isso no seu coração de verdade, que você é uma nova pessoa e que as dores que a menina interior, a autora fala para você fazer as pazes com a sua menina interior, porque assim você vai refletir a glória de Deus, porque assim você vai entender a sua identidade em Cristo Jesus. Quando você entende que você é uma nova criatura e que os seus pecados foram perdoados, que o Senhor Jesus não te cobra nada e que ele não cobra que você seja preso ao seu passado. Pelo contrário, o diabo que faz que você fique preso ao passado, que você não se liberte, para que você não possa desfrutar da grandeza em Cristo Jesus de ser uma nova criatura. Se esse tema tocou seu coração, fez você assim refletir um pouco mais sobre as suas feridas emocionais, sobre os traumas emocionais, sobre você relembrar da sua menina interior, sobre o que ela sofreu, fazer as pazes com a menina interior, aproveita, se inscreva aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo, porque assim nós vamos nos tornando um exército de mulheres curadas para curar, para transformar a vida também. As mulheres cristãs modernas devemos identificar a anatomia das feridas emocionais. Saber o que é uma ferida emocional, quais os tipos dessas feridas emocionais. E a autora ela vai listando aqui no livro várias e várias feridas emocionais, traumas emocionais que podem nos acometer ao longo da nossa vida. Alguns podem acometer lá na infância, isso mesmo, alguns traumas podem ter te acometido na infância e tá fazendo com que você seja dessa forma, você seja emocionalmente ferida
ainda por coisas que aconteceu na sua infância e que não foram resolvidas, porque você não fez a paz com a sua menina interior. Mas existem outros que vão comprometer a gente ao longo da vida. E a autora desse livro, ela foi muito corajosa e usada por Deus para falar com autoridade sobre essas temáticas. Muitas delas como perdão, né? Por que é tão difícil perdoar nos dias atuais? Porque nós aprendemos e o mundo vai nos dizendo cada vez mais que não, eu sou muito boa, não, a pessoa fez isso comigo, eu não tenho que perdoar. Então nós devemos ouvir a palavra de Deus e entender o que a Bíblia diz. A Bíblia nos manda perdoar os nossos ofensores. A Bíblia manda nós nos perdoar nós mesmas, porque se nós amamos a nós devemos nos perdoar, porque Cristo nos amou e nos perdoou. Ele é o maior exemplo de perdão, então também devemos perdoar. Então você precisa perdoar você. E a autora ainda traz outros temas de feridas emocionais, como a amargura. Ela fala também da infertilidade. Para mim, assim, um tópico que falou muito ao meu coração foi da infertilidade. E também ela falou da ferida emocional do luto. Então eu vou falar um pouquinho para você sobre esses dois pontos que mais me chamou a atenção. Eu já li vários livros que falam de traumas emocionais, de feridas emocionais, de cura emocional, né? Então eu vou deixar linkado aqui para você alguns desses vídeos. E eu nunca li nada que falasse sobre a infertilidade como um trauma. E ela traz exemplos, histórias de mulheres que encontraram a cura em Cristo Jesus, que quando souberam, tiveram a notícia de infertilidade, elas sofreram muito e elas não sabiam mais o que fazer, porque elas estavam feridas, estavam com trauma na sua vida, porque elas não podiam gerar filhos. E aí a autora fala algo muito interessante sobre o ressignificar, que as mulheres que tem esse diagnóstico que não pode ter filhos, não podem ser mães biológicas. Elas podem pedir para que o Senhor Jesus, porque é Jesus que nos ajuda a ressignificar esses traumas na nossa vida e assim possamos ser bênção na vida de outras mulheres. A autora fala que você pode ressignificar dessa forma se você é uma mulher que não pode ter filhos, não pode gerar filhos biológicos. Ressignificar é você entender que o Senhor te deu pode te dar um maternar diferente. Isso mesmo, ele pode te fazer ser mãe espiritual, mãe do coração. E ela fala de adoção também. São temas muito interessantes que eu gostei muito de ler. Outra temática que ela fala aqui sobre um trauma do luto. O luto, ela traz as diversas fases do luto e ainda nos ensina que através do luto você pode sim ser uma pessoa abençoada. E ela vai falar sobre o luto biológico e o luto patológico. O luto normal, que é o biológico, né, que é um período que você passa. Mas depois existe um período também que pode se tornar um luto patológico, te fazendo adoecer. E ela faz um paralelo com o tempo lá de Covid-19, que as famílias perderam as suas famílias, perderam os seus entes queridos e não puderam ali sofrer o seu processo de luto, igual é nos dias atuais, né? Quando estávamos na pandemia, as pessoas não podiam enterrar seus entes queridos. Então isso fez com que essas pessoas passassem por um processo de luto muito forte e gerando ferida emocional. Mas para tudo isso, ela fala que Cristo, ele pode te dar a cura emocional para qualquer um desses traumas. Mas você tem que reconhecer que você tem esses traumas e buscar essa cura, essa liberdade em Cristo Jesus. Outro ponto interessante que a autora vai tratar é sobre a incapacidade de perdoar. Ela fala que a incapacidade de perdoar bloqueia as bênçãos do Senhor na sua vida. Você precisa perdoar você e perdoar aqueles que fizeram algo ruim para você, para que você possa ter paz e saúde emocional. Isso mesmo, mas quando você está aí sem perdoar, você está bloqueando as bênçãos do Senhor. Então, se você quer ser abençoada, abre o seu coração para o perdão, verifique dentro de você. O perdão é para você. Outra pessoa não te perdoou, perdoe essa pessoa, porque assim você vai encontrar alívio para as suas feridas emocionais, você vai ter experiências com Deus cada vez maravilhosas, porque você perdoou. Porque quando você não perdoa seu irmão, porque a Bíblia vai falar assim, ó, perdoe uns aos outros até 70 vezes 7. São pouco é muito, né? Eu acho bastante. Então a gente tem que perdoar muito. E não é durante o ano todo que você tem que perdoar 70 vezes 7. É diariamente. Então você perdoe.
você mesmo, porque você foi encontrado em Cristo Jesus, Ele te perdoou primeiro. Ele nos ensina a perdoar. Então perdoe e viva a abundância de Deus na sua vida. Dessa forma, o diagnóstico de alguma ferida emocional que você possa ter não é uma sentença, mas um processo para a libertação, para você viver essa liberdade em Cristo Jesus. Esse livro é maravilhoso e você vai encontrar nessas páginas desse livro muitas formas que você pode aprender para você viver a plenitude de Cristo Jesus e você possa ser como essa árvore aqui, ó, porque raízes curadas, elas produzem frutos que duram eternamente. É frutos para a sua geração que dura para a eternidade. Porque quando você aprende a lidar com as suas feridas emocionais, quando você é curado emocionalmente, os seus frutos vai alcançar muita gente. Porque uma árvore desse tamanho, que tem as suas raízes curadas, ela vai produzir frutos saudáveis, frutos doces, frutos bons para serem consumidos. E assim você vai ser bênção, vai ser, como a árvore plantada junto ao ribeiro, que as suas raízes estão saudáveis, alcança a água e a água é Cristo. Então elas são alcançadas e assim vai gerar muita vida por onde as folhas, os frutos dela poder alcançar. Quais essas feridas emocionais que nós citamos aqui que tem travado o seu crescimento espiritual? E deixa aqui nos comentários assim: eu decido ter raízes curadas, que nós vamos orar umas pelas outras e abençoar nessa jornada de cura espiritual, de cura emocional, para que assim possamos transbordar bênção na vida uma das outras. E se você quer continuar crescendo espiritualmente, curando suas feridas emocionais, assista esse vídeo que eu separei para você e que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Até lá!